Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar um testemunho do milagre de vida do meu filho Lucas. Meu filho sempre foi uma criança muito agitada, ele não parava quieto, era assim, eu não podia ficar 2 minutos longe dele que ele estava aprontando alguma coisa. E quando houve aquele surto da H1N1, ele pegou aquilo. E num belo dia ele estava normal, daqui a pouco ele não conseguia levantar, ele pediu TT, não conseguia segurar a mamadeira, e isso começou a me deixar aflita. Só que antes de eu continuar, sabe o que eu dizia para Deus quando ele estava agitado? Que eu não suportava aquele menino, que aquele menino não parava quieto, que não dava, que aquele menino era terrível. Eu vivia falando isso, reclamando da vida dele. E aí, nessa ocasião que ele passou mal, nós fomos correndo junto com a minha sogra, né, eu e minha sogra, com ele no colo, porque ele não conseguia andar, ele não conseguia reagir. Eu cheguei no hospital em Barueri. Quando ele foi atendido, o médico olhou para mim, um pouco emocionado, e falou assim: mãe, eu não tenho o que fazer pelo teu filho aqui. E ali foi muito difícil para mim. Eu falei assim: doutor, mas eu tô no hospital, eu vou para onde? Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, eu não tenho como tratar seu filho aqui. Eu vou escrever uma carta e você vai atrás de outro hospital. E na carta dizia assim: desculpa, mas é difícil para mim. Dizia que meu filho estava morrendo e que ele precisava de socorro urgente. Pois bem, eu saí daquele hospital e eu falei: Deus, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer. E nós saímos caçando o hospital. E nós viemos para o hospital de Osasco, o centro de Osasco. E na hora que chegou, a gente chegou com a carta, né? Prontamente, aquele dia, naquele hospital, tinha a melhor equipe de enfermeiros e médicos que poderia existir. Atenderam meu filho rapidamente, tiraram as coisas da salinha de café, porque não tinha leito, e ali fizeram um leito para ele. E sozinha ali, a enfermeira falou assim para mim: mãe, é o último coquetel anti o H1N1, nós vamos dar para ele. Eu agradeci ao Senhor. Mas na beirada daquela, sabe aquela poltrona que deita? Foi isso que eles colocaram. E eu ali, na beiradinha, olhando para ele desfalecer, mole, uma criança que sempre foi muito agitada, sempre foi muito alegre. E só me via a seguinte frase: você não queria que ele ficasse quieto? Agora ele está quieto. E na mesma hora eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei: Senhor, me perdoa porque eu não compreendi. Meu filho sempre foi muito saudável e eu não entendi, eu só enxergava o lado ruim. Que na verdade não existe lado ruim. Criança é criança, independente de onde está. Eles sempre vão mexer porque tem uma curiosidade, né? Eles estão aprendendo, estão evoluindo. E aí, eu fiquei ali naquele leito. Meu filho não respondia, não tinha força. E ele tinha 3 anos. Aí nós fomos, esperávamos uma vaga para UTI, não tinha, porque estava abarrotado o hospital. Gente morrendo, gente chegando. E ali eu comecei a pedir perdão para Deus. Aí conseguiram uma vaga na pré-UTI do hospital. Levou meu filho para lá e eu não queria ir embora. Eu queria ficar lá com ele. Porque meu coração estava aflito. Que eu falo para Deus: se eu for embora e ele morrer, eu não vou estar perto dele. E aí, meu marido falou assim: já tem
2 ou 3 dias você está no hospital, você precisa ir embora, você precisa tomar um banho, você precisa relaxar um pouco, porque senão você vai surtar. Eu falei, não vou embora. Ele falou assim, você vai sim, eu vou ficar aqui com ele. Porque eu me recusava a sair do hospital. Eu não queria deixar meu filho lá. Ainda que com o pai, que sempre cuidou muito bem, eu não queria. Aí eu vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu acho que foi a pior oração que eu fiz na minha vida. Eu fui tomar banho e eu não gosto de usar preto. Não gosto. Na hora que eu tava tomando banho, a minha oração foi assim: Deus, me perdoa por todas as vezes que eu reclamei do meu filho. Me perdoa por eu não ter compreendido a riqueza que é ele ter saúde. Mas uma coisa eu te peço: não permita que ele sofra por minha causa, por atitudes minhas. Se eu tiver que levar, leva ele em paz. Já que eu não tenho nada para fazer e eu errei na forma que eu tratei ele. Naquele dia, eu tomei banho, coloquei uma roupa toda preta, de luto já. Porque eu falei assim, Deus vai levar meu filho. E vai levar por conta do que eu não soube valorizar. Isso era na minha cabeça. E eu vesti toda aquela roupa de preto, toda a roupa preta. Voltei pro hospital. Na hora que eu tava chegando na ala do hospital em que ele estava, bem de frente com o quarto dele, em que ele estava, tinha um monte de enfermeiro. Mas um monte mesmo. E eu olhei aquilo já me desesperou. E eu falei, Deus, perdi meu filho. E eu fui me aproximando devagar, porque ao mesmo tempo que eu aceitava aquela condição, me desesperava. Porque eu sabia que eu não tinha tratado de forma adequada. E na hora que eu cheguei perto, eu vi o meu filho de pé em cima da cama, mostrando o pipiu, dançando para as enfermeiras que viam ele pelo vidro. E ali, na hora que eu vi ele de pé, eu chorei muito, muito, muito. Agradeci a Deus e entendi que uma criança com saúde, ela é ativa. Uma criança que realmente tem muita saúde, ela não vai parar quieta, porque ela está em fase de descobrimento. E então eu compreendi que eu tinha um propósito com aquela criança. E não era reclamando que as coisas iam melhorar, mas sim orando a Deus. E quando nós saímos de lá, ele chegou na beirada assim da porta, né, do hospital, olhou para o céu e gritou, glória a Deus, Jesus. Porque ele estava feliz, porque ele estava indo embora. Você às vezes pode ter uma criança que não para quieta, uma criança extremamente levada. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas sabe como que eu consegui lidar com tudo isso depois desse aprendizado? E depois do meu filho salvo por Deus e também pelos cuidados médicos que foram excelentes. Eu passei a orar e pedir a Deus que me desse, que me fizesse uma mãe melhor, que eu conseguisse entendê-lo de maneira que eu pudesse ajudá-lo, porque aquele comportamento tinha um motivo. Então eu passei a orar diariamente. Todas as noites eu orava na cabecinha dele e eu falava, Senhor, eu amo meu filho, me dê estratégia para cuidar dele, porque eu não sei lidar com essa energia toda que ele tem. E Deus foi fazendo de tal maneira que hoje ele continua muito abençoado. E eu fiz para Deus uma promessa de que nunca mais eu reclamaria dele, ainda que ele fosse muito levado. E eu passei a chamá-lo
de abençoar. Todas as vezes que ele fazia alguma coisa que extrapolava, eu falava, meu filho, como você é abençoado. Ele ria, e aí aos poucos ele foi entendendo, mãe, por que você me chama de abençoado? E eu contei pra ele a história. Ele falou assim, eu sou muito abençoado mesmo, né, mãe? Eu falo assim, você é muito abençoado. E todas as vezes, ele já está com 9 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que ele faz alguma coisa, eu chamo, eu falo, ah, meu abençoado. Aí ele dá risada e ele declara, eu sou muito abençoado, mãe. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes, o problema, ou o que você chama de problema, o que te incomoda, não é porque é um incômodo, é porque você não sabe lidar com aquilo. E você precisa pedir a Deus uma estratégia, uma instrução, para que você consiga lidar. É diferente do que você simplesmente reclamar. E quando você pede a Deus uma estratégia, Ele te dá a melhor de todas. E aí você vê resultados como eu vejo hoje. Uma criança maravilhosa, uma criança que obedece, uma criança que brinca muito, porque ele continua com muita energia, mas a diferença está em como eu consigo lidar com ele. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Espero que você tenha aprendido algo com esse testemunho, que você não precise passar pelo que eu passei para valorizar a saúde que seu filho e sua filha têm. Fica com Deus e até a próxima.